Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde à imprensa que nos acompanha, às pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Me inscrevi, presidente, que assim como Vossa Excelência faz uma defesa importante da categoria que te trouxe a esta Assembleia, eu busco também fazer a representatividade daqueles que majoritariamente me trouxeram a esta Assembleia, que são os trabalhadores em educação, as auxiliares de serviço, as nossas professoras. E, portanto, depois do dia de ontem, da quarta-feira, 10 de julho, nós vivemos uma estranha normalidade que não pode ser normal. O que a Câmara dos Deputados está fazendo desde o dia de ontem, desmontando toda a seguridade social construída com o Pacto de Redemocratização do país, com a Constituição de 88, resultado de um processo com ampla participação social, onde nós temos previdência, assistência e saúde num tripé importantíssimo que precisa atender à população brasileira. A votação em primeiro turno da reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro ontem no Congresso Nacional, com as inúmeras notícias de emendas parlamentares que teriam sido disponibilizadas, é uma afronta a todos nós, é uma afronta ao povo, é uma afronta às pessoas que escutam Ratinho, Rodrigo Faro e outros artistas e apresentadores defendendo uma reforma que nunca precisarão dela. O Ratinho recebe dinheiro público para fazer propaganda em defesa da reforma da Previdência, mas deve milhões à Previdência através das suas empresas. As pessoas que defendem a reforma da Previdência são aquelas que não precisam da Previdência, não precisam de Seguridade Social, não precisam da assistência à saúde universal, como nós estamos vendo esse desmonte acontecer. O Brasil será exemplo mundial de como aniquilar um sistema solidário de previdência e aumentar a desigualdade. A palavra solidariedade está em desuso, né? O bom é o indivíduo, o mérito, o mercado, o problema é o Estado. O indivíduo sozinho, ele cuida de si, da sua saúde, da sua educação, da sua previdência. É mentira. Há um sistema solidário criado com a Constituição de 88 e que um Congresso Nacional, ilegitimamente, porque nós não elegemos a Assembleia Constituinte, inicia o seu desmonte com a votação de ontem. Eu quero trazer algumas informações, porque o direito ao contraditório não foi garantido nesse debate. O poder econômico se sobrepôs ao debate de conteúdo em relação à reforma da Previdência. Essa ideia de que o Estado é o problema, de que o mérito individual que traz ao indivíduo as condições, é mentira. Se o mérito fosse bom e se o privado fosse bom, a Vale não estaria aí com seu exemplo de 272 assassinatos cometidos no último dia 25 de janeiro. Quero trazer um debate que pouco se fez, mas desde que a reforma foi apresentada pelo governo Bolsonaro, nós trouxemos duas características que estavam naquela reforma. Primeiro, a desconstitucionalização. Segundo, a ideia da capitalização. A desconstitucionalização foi pouco debatida e é talvez o elemento mais grave desta reforma, porque está tirando quase tudo da Constituição. E o que quer dizer isso para as pessoas? Quer dizer que amanhã, de madrugada, porque o Congresso Nacional faz isso com a gente, as votações acontecem de madrugada, de modo que as pessoas não podem acompanhar. Quando tem votação, os deputados federais têm medo de povo, tem que fechar as galerias. O povo não pode entrar nas galerias no Congresso Nacional. As votações são feitas de porta fechada, podendo assistir à distância ou de madrugada. A desconstitucionalização quer dizer que, qualquer hora, nós vamos enfrentar projetos de lei comuns, alterando questões que antes estavam garantidas na Constituição. Tem quem é responsável
por isso. Além do presidente Jair Bolsonaro, todos os deputados federais, e, lamentavelmente, Minas Gerais teve uma postura vergonhosa do seu conjunto de deputados federais, com as honrosas exceções que eu vou agradecer ao final. Esses deputados se tornaram partícipes da possibilidade da mudança das regras da Previdência da noite para o dia, ou, no caso, do dia para a noite, que é quando acontecem as votações em Brasília. E aí, além da desconstitucionalização, que é tirar da Constituição a maior parte das regras, a capitalização. Aí teve uma manobra, porque, de fato, o relatório aprovado ontem não tinha a capitalização. Mas não precisava, porque depois, por projeto de lei com um número menor de deputados federais, eles aprovam. A reforma da Previdência tem o objetivo de jogar para a iniciativa privada aquilo que antes era responsabilidade do Estado. Por que nós estamos mexendo na Previdência? Nós não, eles estão mexendo na Previdência, que cuida de 20%, 23% do orçamento da União, e ninguém quer discutir os 40%, que é da dívida pública e dos juros da dívida. A Previdência atinge o povo nas suas consequências, com o que tem de bom ou com o que ela não faz. Mas quem se beneficia dos juros da dívida e do pagamento da dívida pública, que consome 40% do orçamento? Por que o problema ontem no Congresso não foram os 40%, mas foram os 23%? Então, a capitalização com certeza voltará, porque o objetivo é tirar, além de quebrar toda a dinâmica da Seguridade Social, é colocar a questão da capitalização como uma opção. E o que é a capitalização? Hoje, para a sua Previdência, você contribui, seu patrão contribui, e os impostos que você já paga, parte, volta para a sua Previdência. A capitalização é o seu patrão sair, é você ficar, e os impostos que você paga, que hoje vão para a Seguridade Social, você continuará pagando os mesmos impostos, mas eles não voltarão para o seu direito à Previdência, o seu direito à aposentadoria. Essa é a carteira verde e amarela. Menos direitos, precarização e você cuidando sozinho da sua Previdência. Não teve um único país no mundo que fez essa capitalização privada e deu certo, que nós poderíamos trazer exemplos. Mas quero ainda alertar sobre o regime geral de previdência, que é onde a ampla maioria do povo está. Hoje, você junta o seu tempo de contribuição e você se aposenta. Com o que foi aprovado ontem, com a participação da maior parte da bancada federal mineira, com o que foi aprovado ontem, não adianta você ter seu tempo de contribuição. Você terá que ter uma idade mínima. Mas aí eu quero ver a empregada doméstica conseguir ter idade mínima, além do tempo de contribuição. O pedreiro ter o tempo de contribuição. Quem trabalha no telemarketing ter um tempo de contribuição. O motorista de ônibus ter o tempo de contribuição. Porque é dessas pessoas que nós estamos falando. Mentira dizer que a Previdência era para cortar privilégios. Cortou do povo. Porque se o motorista de ônibus, se o servente pedreiro, se a professora são privilegiados, o conceito de privilégio da classe política que lá em Brasília votou essa reforma é que está equivocado. Mexeu no direito do povo, aumentando a idade, estabelecendo, no caso do regime geral, idade e tempo de contribuição. No tempo que me resta, antes que eu possa conceder o à parte, eu quero dizer que a reforma aprovada ontem é um ataque às professoras. Não adianta não, gente, por hashtag somos todos a favor da educação. Não adianta fazer discurso que somos a favor da educação, se os nossos partidos estão em Brasília votando contra as professoras. Ontem, a manobra do Maia impediu que nós pudéssemos ter uma votação que fosse, talvez, favorável às professoras no país. As pessoas que falam de educação não conhecem a nossa realidade. Fica 40 anos numa sala de aula, para você compreender o que é uma sala de aula, porque é isso que a reforma da Previdência ontem impôs às pessoas. Aumenta a idade mínima, mas estabelece que você vai se aposentar com menos do que é o seu salário, mas ainda assim, para você se aposentar com menos do que é o seu salário, você vai aposentar com 40 anos de trabalho. É inacreditável pensar que a gente está colocando o professor, que deveria ser valorizado, que deveria ter uma jornada de trabalho diminuída, que deveria ter valorização social.
você jogar ele numa reforma da Previdência, assim como tantos outros. Mas eu destaco a nossa categoria, porque é tão fácil fazer discurso em defesa da educação, mas é tão difícil praticá-lo. É tão difícil, na hora de praticar, nós é que pegarmos o telefone e pedir para que os deputados federais dos nossos partidos não votem a favor de uma Previdência que vai colocar a professora 40 anos na sala de aula. Eu escutei o Zema, outro dia, dizer que o funcionalismo está satisfeito com ele. Microfone aceita tudo. Porque a carta que o governador escreveu para todos os deputados federais é uma carta contra o servidor público, é uma carta contra as professoras, ao não só pedir o apoio para a reforma da Previdência, mas pedir que os estados fossem incluídos na reforma da Previdência, de modo que aqui nós não precisássemos fazer o debate que será feito, e eu espero que aqui essas reformas não passem. O problema fiscal brasileiro não é a Previdência. Nós temos 280 bilhões de reais de renúncia. Nós temos 500 bilhões de reais de sonegação de dívida de empresas e governos. Nós temos 2 trilhões de reais para receber que estão na dívida ativa da União. Nós temos muita coisa para ser feita, mas não é impondo a austeridade ao povo, às pessoas mais pobres, que nós resolveremos os problemas do nosso país. Eu termino agradecendo aqueles deputados e deputadas que votaram ontem, em Brasília, a favor do povo, a favor das professoras, a favor das mulheres, a favor dos trabalhadores rurais, a favor da população que está vinculada ou quer se vincular ao regime geral de previdência, a favor para que as pensões não sejam menores do que o salário mínimo. Os deputados que votaram para que a Seguridade Social permanecesse na Constituição, porque as consequências da reforma da Previdência não são só na Previdência, mas são na saúde e são na assistência. Quero agradecer aos deputados federais mineiros que possibilitaram, que se posicionaram de modo a defender a população. Porque o problema da Previdência, o problema do país não está na Previdência. O problema do nosso país está numa reforma tributária que poderia estar sendo discutida, debatendo o bolo dos 40% da dívida que o nosso país paga, não sei para quem, não sei por quê, e não na Previdência, que é um pouco mais de 20%. Eu quero deixar aqui o registro e o agradecimento por toda essa luta, pela coerência e pelo posicionamento a favor da população brasileira e mineira. Meu muito obrigado ao André Janones, meu muito obrigada à Áurea Carolina, meu muito obrigada ao deputado federal Júlio Delgado, ao deputado federal Leonardo Monteiro, à deputada federal Margarida Salomão, Mário Hering, ao deputado Odair Cunha, Padre João, Patrus Ananias, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Wilson da Fetaeng, Wellington Prado. Obrigada a esses deputados que mantiveram uma coerência. Eu detestaria estar do lado daqueles que comemoraram a vitória na noite de ontem, dia 10 de julho de 2017, porque essa vitória o povo vai cobrar ao compreender as consequências na sua vida prática de uma reforma que está destruindo o direito do povo brasileiro de se aposentar.